Cara, foi minha primeira experiência com tatuagem. Fala pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês mais uma vez pra gente iniciar mais um Pod Crente. Você pode soltar a vinheta. Estamos aqui mais uma vez para a gente poder tratar de alguns temas interessantes, mas antes eu queria apresentar para você o nosso convidado extremamente especial, que é o João. Meu nome é João Pedro. Fala galera, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente no Pod Crente, sendo convidado pelo esse belíssimo homem, Samuel. Que obrigado, isso? Samuel. Obrigado, PIB. E vamos lá. Vamos lá, esse aqui é o John, não o John Wick, mas o John Nonato, cabuloso. É isso Ele aí. que foi o fruto de inspiração do Alessandro Vilas Boas para escrever aquela música, porque ele é o amado, ele é o belo de milhares e milhares. Close no sorriso do João, por favor. Que isso, cara. Não deixa eu Privilégio. emocionado. Privilégio. Privilégio tê-lo aqui, João. E hoje a gente está aqui para falar de um tema muito polêmico, mas também muito importante. E para isso eu preciso da sua atenção e nada mais, nada menos do que alguém com extrema sabedoria como o João para nos auxiliar. Show de bola. É um tema, assim, magnífico. Todo mundo quer saber, né? Todo mundo tem dúvida. Tem. E além da minha presença, nós temos o Samuel para esclarecer também outras dúvidas em contexto bíblico, em contexto mais aprofundado. E vamos lá. Qual que é o tema da vez? Comenta aí pra nós. Rufem os tambores. Tatuagem. Tatuagem. Vamos tá falando sobre tatuagem. É ou não pecado? Cara, É muito que eu quero forte ver. esse tema. Forte, Por quê? forte. Cara, eu me lembro que desde quando eu era pequenininho, minha mãe tem tatuagem, eu via a tatuagem da minha mãe e ela sempre falava assim: filho, quando eu chegar no céu, papai do céu vai remover e tal, e vai tirar. E eu ficava assim, mano, esse negócio deve ser um negócio muito errado, velho. Isso aqui deve ser um negócio muito zoado, então, nossa, eu acho que eu vou passar longe disso aqui. Então, tanto que na época, quando eu via, todos os meus tios tinham tatuagem, então eu tinha tatuagem no braço, uns dragão, uma coisa muito louca nas costas, e eu ficava assim, mano, vai pro inferno direto. Mas... Esse aí Pois desce. É Tobofaia. Não, né? que Bang isso, Jump sem mano, corda. forte, hein? Forte. Fire. É. E quando eu vi aquilo, eu ficava escandalizado, e eu vi uns caras na rua, fortão, altão de tatuagem, eu falei, mano, esse cara aqui tá precisando de Jesus. Quando, na verdade, eu só era uma criança e não tinha muita instrução, se era pecado ou não. E talvez você se encontre nessa condição hoje. Talvez você não sabe se é pecado, se é certo ou se é errado. O que você já tem ouvido sobre isso, entende? Então, assim, a gente quer te ajudar nesse caminho. A gente quer trazer um auxílio para você, biblicamente falando, de acordo com experiências que tivemos ou não sobre Verdade. tatuagens. Mas, João, vamos lá. Pra você, Ótimo. mano, eu queria te perguntar primeiro, pergunta clássica. Você tem tatuagem? Você não tem tatuagem? Eita. Responda pra gente. Mas pode falar, mano. Eu sei que talvez ele guardou isso por muito tempo, mas hoje tá na hora de revelar. Fala aí Tá pra na gente. hora, gente. Era uma coisa que eu não gostaria de falar, mas vou ter que falar aqui em público. Pô, forte, hein? É forte, Spoiler. mas isso aí ninguém sabe ainda, viu, galera? Mas é o seguinte, vamos deixar essa pergunta pro final? Cara, se eu tenho muito ou não. forte, mano. Se eu tenho Cara, ou não, não. Porque mano, então- assim, cara, você tem que ficar aí porque é muito boa a resposta, tá bom? Então vamos lá, já que você Ah. deixou minha primeira pergunta pra depois, então eu tenho que te fazer uma outra pergunta. Manda essa aí, agora Seu eu ponto respondo. de vista, João, sério, tatuagem é pecado ou não é pecado? Ótimo. Meu ponto de vista é muito claro que tatuagem é ou não. Eu tive essa crise de identidade também, desde novo. Eu via muita gente sendo tatuado, com tatuagem. A minha família, ela não é cristã. Então, meus pais sempre falaram assim, cara, depende, né? Você gosta de tatuagem, você não gosta? Meu pai tem tatuagem, a minha mãe não tem tatuagem. Então você já sabe mais ou menos como vai ser a resposta do João no final. E aí, nesse passar do tempo, eu já tinha uma concepção sobre tatuagem. Era a sua. Cara, tatuagem, quem tem tatuagem vai pro inferno, é pecado. E aí eu fiquei assim, gente, não tem escapatória, é pecado. Até meu ato de conversão, até eu entender algumas coisas e ir pra Bíblia para saber mais sobre isso. Então hoje o meu entendimento é que a tatuagem em si não é pecado. Forte. Forte, né? E aí? E aí,
é o que eu vou falar agora sobre. Pessoal, como assim a tatuagem não é pecado? Tô curioso agora. Tá curioso, né? O meu argumento, vamos lá. Não foi. Né? Vou tentar... ele tá dando todos os indícios aqui que ele tem 37 tatuagens escondidas. Vou tentar responder da melhor forma possível que tatuagem não é pecado, ao meu ver, e biblicamente, e você vai me explicar algumas coisinhas que eu tenho curiosidade também de saber algumas passagens bíblicas que tanta gente me pergunta, né? Então, ao meu ver, não é pecado desde quando não fira os princípios a Deus e às pessoas. Entendi. Como assim, João? A Deus, primeiramente, qual que é a intenção do seu coração ao realizar uma tatuagem? Embora a Bíblia não fale explicitamente se é ou não pecado, ela também não nos deixa sem a resposta da mesma pergunta. E no contexto que eu vejo da Bíblia, eu vejo sobre a intenção do nosso coração. Qual tem sido a intenção do nosso coração ao fazer uma tatuagem? E aí eu começo a pensar, porque na Bíblia, lá em Coríntios, fala: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. É verdade. E aí, sobre intenção, qual que tem sido a intenção do seu coração? Será que a intenção do seu coração tem sido para aceitação em um grupo? Será que a intenção do seu coração tem sido, eu só quero fazer tatuagem por fazer? Então, vamos lá, vamos ponderar essa conversa. Samuel, eu acho e tenho a plena certeza que não é pecado. Sim. E eu comecei esse embasamento bíblico. Legal. Me fala aí sobre essa questão. Qual questão em específico? Porque agora a gente entra na parte da Bíblia. Então, beleza. Se na minha opinião é pecado ou não? Então, por esse fato, creio eu que não é pecado. Mas tem uma passagem muito polêmica lá em Levíticos. Forte. Eu queria que você me explicasse isso agora. Legal. Essa é uma passagem que também, cara, eu fiquei muito louco assim quando eu vi. Eu pensei, mano, então realmente é isso mesmo. Tatuagem é pecado e já era. Gente, lá em Levítico, capítulo 19, verso 28, Deus fala o seguinte: pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Aí quando eu vi isso aqui, eu falei, não, pronto, já era, irmão. Já foi, porque já encontramos então um argumento para não fazer tatuagem, porque não pode. E muita gente de fato usa esse texto, fala assim, pô, mas lá você é crente e tem tatuagem, mas lá na Bíblia não fala que não pode marcar o corpo, que não pode fazer nada disso. Primeiro, a pessoa que fala isso, então ela tem que tirar a sobrancelha de rena que faz, porque ali também é uma tatuagem no corpo e não pode, Verdade. né? Começando por aí, né? E começar também, se você tem algum tipo de procedimento estético, você também pode se arrepender porque é uma marca no corpo. Mas, brincadeiras à parte, esse texto não está falando sobre essa tatuagem que nós conhecemos especificamente. Ou mesmo que fosse. O que esse texto está falando é o seguinte, gente, Deus vira para o povo de Israel e fala o seguinte: você está vendo essas pessoas que não conhecem a mim? Está vendo essas pessoas que não me reconhecem como verdadeiro Deus? Então, olha o que elas fazem. Elas marcam o seu corpo para mostrar que elas pertencem a determinado Deus. Então, se ele pertence ao Deus Baal, então ele marca o seu corpo, porque ele quer dizer, eu sou de Baal. Se ele marca o seu corpo, se ele adora Moloque, então ele marca o seu corpo, porque ele quer dizer, eu pertenço a Moloque, né? E quem são essas pessoas? Baal, o morto, né? Então, todo tipo de marca, João, que as pessoas carregam, que refletem um tipo de adoração a um Deus pagão, é o que está escrito nesse texto. Só que esse texto ele está falando sobre marcas, mas existem outros textos na Bíblia que está falando sobre você não adorar nenhum outro falso Deus. E para isso talvez você não vai precisar de uma marca. Você vê na Bíblia Deus proibindo as pessoas de não adorarem imagens de esculturas de outros deuses. Fala sobre você não se prostrar diante de outros deuses. Então não é apenas a marca. Tudo aquilo que está associado à adoração de outras pessoas, de outras identidades, que não seja Jesus, que não seja o único e verdadeiro Deus, está errado. Então, quando esse texto está falando sobre marca no corpo, não está falando que você não pode fazer nada em você, porque a questão aqui não é o ato, a questão aqui é a intenção. A questão aqui é a sua motivação. Você está fazendo em adoração a um Deus pagão? Você está fazendo porque você está mostrando que você pertence a um outro Deus que não seja o verdadeiro Deus? Se sim, então você está pecando. Agora, uma coisa importante, né? Você explicou esse texto agora.
É ou não pecado? Eu já falei que não é pecado. Sim. Certa vez, a minha mãe estava lá e ela falou, João, por mais que a tatuagem seja legal e tudo mais, cara, presta atenção e vê se vale a pena fazer. E o meu pai, por si só, já disse, você não irá fazer. Eu era bem jovem, eu tinha 18 anos e, cara, na verdade eu tinha 16 para 17 e eu comecei a ficar um pouco rebelde nessa época, Sei. tá? Comecei a ficar um pouco rebelde. Muito cuidado se você tem mais ou menos essa idade aí, se você tava ficando meio rebelde, cuidado com isso aí. Cara, e nesse ato, minha mãe falou pra mim ver, pra que eu possa pesquisar sobre se eu queria ou não, mas meu pai foi lá e falou, você não irá fazer a tatuagem. Por mais que naquela hora eu soubesse no meu coração que não fosse pecado a tatuagem, o ato de eu desonrar o meu pai, com certeza implicaria em um pecado. É verdade. Então, vale ressaltar aqui que não é pecado a tatuagem, porém, em alguns aspectos, em alguns princípios bíblicos, primeiramente de honrar pai e mãe, se você descumpre, você vai estar pecando. É verdade. Então, a tatuagem não é pecado? Não, o ato de se tatuar. Mas, tudo aquilo que provoca uma rebeldia contra o outro, contra Deus, uma rebelião, isso gera pecado. E foi uma coisa que aconteceu na minha vida também, que é muito importante falar também, né? Com certeza. Porque essa mocidade hoje, rebeldia tá aí, na flor da pele. É verdade, porque às vezes talvez você que é pai tá vendo esse vídeo e tá pensando, que absurdo! Tá falando que não é pecado tatuagem? De fato, a Bíblia diz que não é pecado, mas a partir do momento que você, que é filho, está desobedecendo o seu pai, porque o fato da tatuagem não ser pecado não quer dizer que o pai vai autorizar, entendeu? Tatuagem, a Bíblia não diz que é pecado, mas se o seu pai ou a sua mãe falar assim, não é pecado, mas você não vai fazer, o que você vai fazer? Você vai obedecer, você vai honrar. Porque você observando tudo isso que a Bíblia está dizendo que não é pecado, que não tem problema, mas você entrar em discordância com aquilo que seu pai está falando, então você está pecando do mesmo jeito. Né? Então essa desonra, João, a gente tem que estar muito atento a ela, porque existem outras coisas para a gente poder avaliar. A gente já viu que biblicamente não tem nenhum texto que condene, né? Mas existem outras variáveis que a gente precisa estar atento a elas. Né? Sim. E você já trouxe uma aqui que é muito importante, que é a honra aos pais. Então, se o seu pai, se a sua autoridade, se a sua liderança diz que é para você não fazer, então você não deve fazer. Porque você pode estar pecando por desonra, por insubmissão, por rebeldia. Então, é pecado fazer tatuagem se aqueles que estão acima de você não concordam. Né? Agora existe um outro ponto aqui também, João, que é importante a gente citar, onde o fazer tatuagem pode ser um pecado, que é o bom testemunho. Ótimo. Né? Isso aqui é forte porque tem muita gente que vai falar assim, eu faço o que eu quiser da minha vida, eu não tô nem aí, pode pensar o que for, meu pai deixa, minha mãe deixa, na Bíblia não é pecado e eu não tô nem aí. E é aí que a gente se engana. É verdade. Você tocou num ponto interessante, que é esse ponto também de entrar em conflito que o outro não tem a ver com a minha vida. Creio eu que a maioria dos que estão nos assistindo frequenta a EBD, frequenta a igreja e estão no processo aí de se batizar, muitos já se batizaram. E quando isso torna realidade em nossa vida, quando nós aceitamos a imagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho em nossa vida, essa concepção egoísta inverte, troca a chavinha. Você falou que agora a vida do outro, mas o outro não tem nada a ver com a minha vida, nada a ver com as minhas marcas e tatuagens. Ele pode pensar o que ele quiser, não tô nem aí. Tô nem aí. Mas espera lá. Agora você que entendeu a mensagem de Cristo, que entende o amor que Cristo fez por você de forma sacrificial e unilateral, você tem que executar essa compaixão com o outro e pensar no outro. Você faz parte agora do corpo. O Samuel faz parte do mesmo corpo, né? Nós somos corpo junto. E uma vez que eu entendo que ele faça parte do corpo, a vida dele, a opinião dele agora importa. Com o mesmo amor, com a mesma intensidade que Cristo me amou, agora eu vou exercer o amor pela vida dele e pode continuar falando sobre essa questão tão importante de
que, talvez a opinião do outro não importe, mas importa sim. Importa sim, porque uma vez que você diz que você é cristão, a gente tem que exercer esse amor. E a gente exerce esse amor até quando você deixa de fazer alguma coisa, sabe? Isso é muito importante. Há um texto lá na Bíblia que Paulo fala justamente sobre isso, sobre essa liberdade. Cristo nos chamou para a liberdade, João. Nos chamou para sermos livres. Mas, olha só o que o amor cristão faz. A partir do momento que a sua liberdade está derrubando o outro da fé, você abre mão dela para que o outro esteja bem, né? Isso é muito interessante. Porque talvez, João, eu sou um cara que quero fazer tatuagem e é isso mesmo, tamo junto, e eu tatuo minha cara, porque hoje tá na moda tatuar o rosto, né? Só que eu tô esquecendo que eu exerço influência sobre a vida de muitas pessoas. Tem muita gente que não tem a maturidade espiritual que eu tenho, vai olhar pra minha vida e falar, se o Samuel fez, então eu posso fazer. Se o João fez, então eu posso fazer também. Só que então ele não entende a minha liberdade. Eu fiz porque eu sou um cara bem resolvido com os meus pais, eu sou um cara bem resolvido com a minha liderança, eu não fiz por rebeldia, eu não fiz por maldade, eu não fiz por insubmissão a ninguém, eu não fiz para reafirmar a minha identidade, eu simplesmente fiz porque eu gosto, mas aquele que está te observando, ele não tem essa maturidade que você tem. Então ele vai olhar para sua vida e ele vai falar assim, o Samuel fez, o João fez, então eu vou fazer. E agora eu vou fazer uma tatuagem dizendo que eu odeio meus pais, que o meu pai não manda em mim, que ninguém manda em mim. Mesmo que ele não faça tatuagens que digam essas coisas, mas o fato dele fazer alguma coisa em rebeldia já faz com que ele esteja pecando. Então, talvez ele fez isso por nossa influência. Talvez ele fez isso porque eu não pensei que eu estava inserido num contexto onde poderia gerar essas coisas, entende? Então é algo a se pensar, é uma coisa pra gente poder estar muito atento. Então a partir do momento que a minha atitude leva o outro a cair na fé, porque ele não tem a maturidade que eu tenho, então a responsabilidade também é minha. Agora, João, existem umas outras questões acerca da tatuagem que talvez não é pecado, não vai ser pecado mesmo, mas que é importante você estar atento quanto a elas. Por exemplo, 3 coisas que você precisa saber sobre tatuagem. Primeiro, dói muito. É caro. Rapaz. E terceiro, não sai nunca mais. Então, dói, é caro e não sai. Aparentemente não tem nenhuma coisa, não tem um porquê positivo de você estar fazendo essas coisas. Então é importante você estar atento a essas coisas. Outra coisa, você já está com a sua vida definida. Você já está com o seu futuro definido. Porque talvez você possa dizer, eu vou fazer uma tatuagem aqui, lá na frente eu vou ver com o que eu vou trabalhar. Existem empregos que se você tiver uma tatuagem, você não consegue exercer, né? Então, pode ser uma limitação para você, pode ser uma limitação para as pessoas, né? Outra coisa, até ministerialmente falando, qual é a sua realidade ministerial? Talvez você é um cara que, minha vida é missões transculturais, né? Se você for um missionário nesses países onde o muçulmano é muito forte, né? Você não vai ter credibilidade na sua fala, porque existem culturas que reprimem veementemente a tatuagem. Então, se você quer ser um missionário e está em locais onde reprimem a tatuagem, pensa muito bem sobre isso. Mas talvez você vai ser pastor de uma igreja muito alternativa, que todo mundo é tatuado e não tem problema. Sem problemas, mas existem locais em que o seu testemunho não vai ser ouvido. As verdades da sua boca sobre Jesus não vai ser ouvida e não vão dar credibilidade, porque as pessoas daquele contexto podem não te aceitar por causa disso. Então, é pecado? Não é pecado, mas tem muita coisa pra gente poder avaliar quanto a isso. Sim. João, queria te ouvir mais um pouco, meu querido, sobre essas questões. Então, dando continuidade, cara, eu anotei os 3 pontos, os 3 principais pontos que você falou sobre a desonra dos pais, sobre o segundo ponto, que é o bom testemunho em relação sobre às pessoas. bom testemunho sobre as pessoas, e o terceiro sobre uma posição de destaque, né? Então, se eu sou um líder, até que ponto eu vou me tatuar e até que ponto isso não vai gerar uma consequência na vida de outra pessoa para com que ela caia futuramente, né? E uma coisa interessante que você falou,
nós somos responsáveis pela vida do outro. Isso traz um peso pra minha vida que, cara, se eu fizer realmente essa tatuagem, se eu tiver essa tatuagem, eu vou estar levando ao outro a pecar, isso faz eu parar para pensar. Às vezes nós agimos na emoção. Por exemplo, Samuel, você já foi na praia? Já. Já? E você já viu que tem tatuagem de rena e tudo mais, essas coisas. Você já fez, já teve curiosidade de saber como que é na sua pele a tatuagem de rena? Cara, foi minha primeira experiência com tatuagem. E agora o interessante é que aqueles 3 pontos que eu falei, é caro, dói e não sai, foi exatamente o oposto. Não doeu nada, paguei R$10 e saiu em 2 semanas. E aí eu fiz e eu lembro que eu dei até uma trollada dos meus pais. Eu falei assim, então, preciso falar uma coisa pra vocês. Eu tô aqui na praia, né, e vocês sabem, o jovem ele é assim, né, às vezes ele faz umas coisas sem pensar e eu acabei fazendo uma tatuagem e tal. Pra minha infelicidade, meus pais me conhecem, riram da minha cara e falaram, eu sei que é brincadeira, eu sei que você tá zoando. mas eu fiz sim, cara, e eu fiz. E engraçado que na época eu morava no interior e tinha muita gente lá que, tipo assim, ficava meio, nada a ver, cara. Por ser filho de pastor fazendo tatuagem, a igreja, né, que às vezes o pessoal não... Tradicional, é extremamente fechada. Tradicional e algumas, não todos, né, claro. Tinha gente que tava nem aí. Mas tinha gente que ficou assim, mano, nada a ver, cara, esquisito. Teve gente que achou que era de verdade mesmo. Aí eu fiquei pensando, poxa, que desnecessário, né, cara? Fiz isso aqui, meu contexto, assim, fica meio desconfortável pro contexto onde eu estou inserido. E na época eu achei muito legal a tatuagem, mas depois eu achei desnecessário, né? Foi bem na época que eu toquei em vários lugares também, na época eu tocando e o pessoal vendo meus dedos tatuados, assim, tatuagem de rena, eu fiquei, mano, que loucura. Então o pessoal, em vez de olhar e prestar atenção na adoração, o pessoal tava olhando meu dedo, assim, aí eu, caraca, mano, mais prejudicou do que contribuiu, né? E aí, revelando a pergunta que tanto vocês esperaram pra saber, Né, João? eu tenho num total de... Caraca, mano! Você faliu, hein? Você faliu, porque a tatuagem é muito cara. Eu tenho um total de 0 tatuagens. Poxa, que forte, mano. Forte, forte? E agora eu queria te perguntar, por que você não tem e por que você não fez? Ótimo! O primeiro motivo do porquê eu não fiz e porquê eu não tenho é muito claro. Foi um dos motivos que você acabou de falar. Não tinha dinheiro. Bem, eu era sustentado pelos meus pais. O né? pai não aprovava. Meu pai já não aprovava. Minha mãe falava, pensa aí. Me dá dinheiro, pai, pra fazer uma tatuagem? O quê? Cara, não tinha jeito. O segundo motivo é que eu sempre tive um receio de agulha. E aí, interessante, mano. Eu não gostava. E pra quem não sabe, a tatuagem se faz com várias agulhadas, né, em você. Então, além da dor que eu ia sentir, meu irmão mais velho acabou fazendo um pouco mais tarde. Eu vi que ele teve que tomar todos os cuidados de pomada, de não sei o quê. Então, além do gasto que ele teve para fazer a tatuagem, teve gastos com pomada e tudo mais. E aí, eu tive uma experiência também que uma colega minha detestou a tatuagem que fizeram, né? Ela escreveu o nome e assim, ficou uma coisa desagradável. E você falou o segundo motivo, que ela não sai mais. Eu falei, cara, se eu agora, na minha juventude, escolher tem até uns uma procedimentos estéticos aí pra tentar tirar, mas fica cara, mais feio do que antes. eu acho que não ele compensa. fica muito a pele, fica horrível, não volta a ser o que era, né? Só pele, então. E aí, cara, eu falei, e se agora na minha juventude, algo que eu goste, como eu tava mudando, eu era muito inconstante, cara. Algo que eu goste agora não for algo que eu goste no futuro. Sim. E aí, como que vai ser? E Tem aí, muito isso, cara. sabe, eu não queria tatuar algo na minha pele, marcasse que eu não tivesse a convicção e a motivação correta. Então por isso que eu nunca quis tatuar nada. Agora, tem um caso... A pimentinha da Chili Beans, né? Pois é, cara, né? Aquele tudo passa aqui no pescoço do Ney, quem não quis tudo a lágrima, passa, né? Tudo passa mesmo. Até Pai a e onda mãe, dessa tatuagem. né? Quem não quis, né? É verdade. Eu me lembro que quando eu tinha 16 anos, eu tinha no meu computador uma pasta cheia de fotos de tatuagens que eu achava muito legal e que um dia eu gostaria de fazer. Como o João, eu tenho um total de 0 tatuagens também.
E aí eu lembro, cara, que eu tinha vontade de fazer. Eu falava, essa aqui eu vou fazer aqui, essa eu vou fazer nas costas, essa eu vou fazer no ombro. Engraçado que depois eu fiquei olhando, hoje eu penso nessa tatuagem que eu queria fazer e eu penso, mano, O que eu tinha na cabeça? nada a ver. Se eu tivesse feito na época, hoje eu iria olhar pra ela e falar, mano, que onda foi essa? Que arrependimento, velho, nada a ver. Uma coisa interessante também que eu reparei muito, que não sei se é todo mundo que pensa igual a mim ou se você também discorda ou pensa também, mas tatuagem tem um significado. Tem esse poder de significar alguma coisa. E tem gente que faz a tatuagem sem sequer perguntar ou sem sequer pesquisar o que ela significa. E engraçado que eu assistia muita coisa policial naquela época, né? E tem algumas tatuagens que se referem a crimes, que se referem a coisas que são más. O cara tatuou um cara, Coringa porque eu assisti o filme do Batman, Pô, mas tem um velho. significado muito louco. E aí, sabe, sem noção nenhuma. Então tem que ter um significado. Além da motivação, tem que se saber o que realmente significa aquela tatuagem. E se alguém perguntar, mas por que você fez? Ah, porque eu achei legal. Não tem ainda essa profundidade. Agora, uma outra coisa que eu queria te perguntar. Sim. Você já viu aquelas tatuagens por estética? No sentido assim, eu tava passando e rolando ali pelo Instagram e eu vi um tatuador que ele tatuava mulheres que por algum procedimento, né, por uma retirada da mama, por alguma cirurgia que deu errado, tiveram que uma cicatriz muito assim, muito grande, eles tatuavam no sentido, pra cobrir, pra deixar mais bonito, pra aquela mulher pudesse se sentir melhor. Por essa estética, por essa visão, o que você acha? É legal essa tatuagem nesse sentido, não é? O que você pensa sobre? Porque, aparentemente, quando eu vi essa reportem ali no Instagram, eu falei, nossa, que bacana. Esses tatuadores estão se unindo, né? Estão se juntando para uma boa causa, em prol de uma boa causa. Então a mulher tá ali com um corte feio, talvez na barriga, no seio, no braço, onde ela não gosta nem de mostrar, né? Eles vão e fazem uma arte bonita que aquela, né, escolheu. E o que você acha sobre essa parte? Bom, como a gente já tá tratando aqui, pecado não é, né? Sim. E nesse caso eu acho até muito válido, né? Porque, por exemplo, a pessoa teve um corte e aí tem uma cicatriz enorme e aí pode fazer uma tatuagem ali, algo legal, algo bonito para cobrir. Eu penso que não tem problema nenhum. Eu vejo que é até um certo adorno ali nisso aí, né? Sim. Porque tem algumas pessoas que falam, né? Pô, não pode fazer tatuagem porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Se você fizer tatuagem, você vai estar pichando o templo do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, mano. Se você for ver as catedrais antigas, o que mais tinham nas catedrais eram desenhos feitos, né? Então, esse texto não fala nada a ver sobre isso. Então, se você for usar esse texto, você está completamente equivocado. Mas... na verdade, você destrói mais o templo do Espírito Santo quando você toma muito refrigerante do que quando você faz uma tatuagem. Dificilmente eu vou ver uma tatuagem dando um câncer em alguém, mas o refrigerante já pode dar. Então, eu vejo como algo positivo. Né? Uma pessoa quer cobrir alguma coisa que não gosta ali, sem problema nenhum. Mas assim, é óbvio que também a pessoa, quando for fazer uma tatuagem, ela tem que ter um certo cuidado do que ela vai fazer. Né? Eu penso que o cristão ele é equilibrado. O cristão ele é decente. Então ele não vai fazer um desenho que talvez assuste muito, né? Ou uma coisa que faz referências a coisas sexuais. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Enfim, a tatuagem em si não é pecado, mas o que faz com que aquilo seja prejudicial é aquilo que está dentro do nosso coração. Né? Jesus próprio mesmo falou, não é aquilo que você come, não é aquilo que entra no seu corpo que te faz mal, mas aquilo que sai. Né? Então, os nossos pecados ou as nossas virtudes, elas saem de dentro. Né? Então, fazer uma tatuagem não é um pecado, mas se você vai fazer uma tatuagem com conteúdo sexual, libidinoso, sensual, poxa, isso não é bacana. Mas o que? O desenho não é bacana? Esteticamente também não é bacana, mas reflete muito mais uma degradação moral que está dentro de nós. Né? Então, penso dessa forma.
Mas você aí, me diz aí, você tem tatuagem? Você não tem tatuagem? Comenta aí embaixo, hein? E você também que tem tatuagem, porque eu acho que a gente conseguiu abordar os dois lados Sim. aqui, né? A gente não tá criminalizando quem tem, muito embora há muitos aspectos que dizem para que a gente não faça, para que eu não faça, por exemplo, mas não quer dizer que quem tem tá errado em ter, né? É óbvio que tem que se avaliar muito a motivação pelo qual você tem essa tatuagem. Ou se de repente fez em um momento de rebeldia, nada impede você também entender isso, se arrepender dos seus pecados. Aí você pode pensar, pô, mas beleza, fiz um momento de crise, fiz um momento de rebeldia e vai ficar na minha pele para sempre. E agora, querido, como a gente falou, o problema não tá na tinta, o problema tá naquilo que, né, na motivação, na intenção. Então, se arrependendo disso, não há problema nenhum. Mas é isso, João. Alguma consideração final? A única consideração é o agradecimento por ter vindo aqui, por ter convidado nesse tema tão específico, tão, né, fechado, e que talvez não se fale muito hoje, e que é importante falar sobre isso, né? Porque às vezes tem muita gente que, tipo assim, já tá muito cultural, né? Vou fazer... Porque antigamente era um tabuzão, né? Não vou fazer porque, pô, cara, que loucura. Hoje não, a galera já faz mesmo. Mas é importante a gente ter um certo cuidado sobre como fazer, o que vai te levar a fazer. Mas se fizer também, que seja pra glória de Deus. Aí, pô, a galera assusta, como assim pra glória de Deus? Quer comais, quer bebais, como o João falou, faça para a glória de Deus. Você pode muito bem estar tocando uma música, cantando uma música e não estar glorificando a Deus, porque seu coração não está naquilo, a sua motivação é errada. Mas você pode, por exemplo, estar fazendo qualquer outra coisa que não tem nada a ver com a igreja, mas com um coração grato, com um fim positivo, e nisso você glorificar o seu Deus, né? Então, que essa seja a nossa atenção, que a nossa atenção esteja muito mais naquilo que provoca as nossas atitudes do que as próprias atitudes em si, né? Fechou? Fechamos? Fechamos com chave de ouro. Que Deus te abençoe. Amém. Foi um prazer. Quando você tiver muito dinheiro e perder o medo de agulha, me fala se você vai fazer tatuagem ou não. Tá? E a gente faz junto. Até mais. Até mais.